Quer montar um sistema de energia solar para economizar energia durante o dia, sem gastar com projeto, com homologação, sem gastar também com banco de baterias? Então vamos conhecer o sistema do amigo Bart, lá de Recife, Pernambuco. Montou, baseado aqui nos vídeos, nos ensinamentos do canal sobre o sistema de energia solar sem baterias. Após a apresentação do amigo, a gente vai voltar aqui, mostrar como funciona a base do projeto, as melhorias e as variações. Com esse projeto, você pode transformar em vários tipos de sistemas, inclusive um sistema de energia solar com bateria com reserva. Mas nesse momento, o sistema do amigo é baseado na economia durante o dia com produção de energia solar. Então, vamos conhecer agora. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas e também não deixe de participar do sorteio do canal, se tornando membro. Próximo sorteio em setembro, estação de energia solar da Bluetti, EB3A, placa PV 120. E logo após outro sorteio com a EB55 ou o inversor reliável que vocês vão decidir. Agora vamos para o vídeo, já já a gente volta. Grande professor Tarcísio, aqui quem fala é o Bart de Recife, Pernambuco. E eu sou somente gratidão, só gratidão ao Senhor por disponibilizar, né, tanta informação de qualidade no seu canal, tanto empenho aí em passar informação, conteúdo bacana, top das galáxias, que me permitiu montar meu humilde pequeno sistema dentro das minhas condições. Aqui naquilo que Deus permitir, né, aos pouquinhos eu vou modificando, tá? Mas estou mais alegre do que pinto no lixo. Conseguimos montar um sistemazinho aqui, um mini sistema, mas já está me ajudando aqui bastante. Algumas coisas eu não coloquei no sistema ainda porque eu sei que minha fonte, né, é bem simplesinha, meu inversor, a minha limitação, né, não permite que eu coloque coisas pesadas como essa máquina de lavar aqui, né, que eu estou utilizando agora, não está no sistema. É um sistema sem baterias, né, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como eu falei aí, né, é um sistema sem bateria, né, eu uso essa fonte Xing Ling de 30 amperes, né. E é o seguinte, bom, aqui eu tenho um inversor Tataliken, né? Tataliken, eu não sei qual a potência nominal dele real aí, desse aqui. Meu sistema de proteção, né? Tem ali os dois porta-fusíveis, o disjuntor e o DPS. Para cada placa eu tenho um conjuntinho, são duas placas de 340 que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui. Dois controladores MPPT da Nerne de 20 amperes. Eu utilizo aqui nesse sistema, esse barramento aqui para juntar as duas placas, né? Eu junto as duas placas aqui e daqui eu vou fazer a conexão com a fonte, né? Passa por esse disjuntor aqui, ó, que vai para a fonte, tá? A proteção que eu coloquei aqui para evitar, tipo, se essa fonte aqui desliga, se acontecer algum problema, esse disjuntor aqui desarma, para proteger eu coloquei dois relés de estado sólido, um para cada placa, né? E ele recebe uma alimentação aqui de 24 volts até 32 volts, né? Até 32 volts aqui, ó. E corrente contínua, tá? E libera também até 60 volts em corrente contínua também. Então cada placa ela vem com um positivo aqui, ó. E quando alimenta o relé, ele passa a tensão para cá que vai para o inversor. Ou perdão, o controlador, né? Mesma coisa aqui, tá? Ela recebe aqui, tá, e passa para cá. A alimentação desses relés eu fiz o seguinte: eu coloquei o positivo na fonte, né, direto aqui na entrada dos bordos aqui do relés, né? Mas o negativo eu coloquei aqui na saída do disjuntor, porque se porventura esse disjuntor desarma, se desarmar aqui, desliga os relés, né, e corta a tensão que vem das placas, né, para o controlador, para não queimar meus controladores aqui. Então a ideia foi essa aí que eu fiz. Para conectar o meu inversor ao sistema, bom, aí eu entendo que isso aqui deveria ser ligado direto na bateria, no caso aqui seria na fonte. Mas se eu ligo aqui na fonte, eu vou pegar a tensão que está na fonte, que é de 25.3, que eu regulei aqui, ó. Só que eu quero pegar a tensão que vem lá dos painéis, né? Então ele passa por aqui, passa por esse
disjuntor, né, e vai para a fonte. Só que no meio do caminho aqui eu coloquei um diodo, na verdade um par de diodos de 30 amperes, né, para que essa tensão aqui não seja injetada na fonte, já que ela não tem proteção de reversão de fluxo, né? Então eu coloquei um par de diodos aqui, ó, um dissipador de calor, né? A tensão que vem da fonte, ela passa pelo diodo, né? Vai dar referência aos controladores, mas a tensão que volta é barrada aqui. Então a ligação do meu inversor é nesse meio de caminho aqui, né? Então eu conectei o inversor aqui desse disjuntor, que é alimentado pela tensão. Essa daqui eu fiz um jumper, né, do disjuntor, que controla aqui essa comunicação, né, entre controlador e fonte. Isso aqui eu fiz um jumper aqui na entrada desse disjuntor aqui, tanto positivo como negativo. Então eu pego a tensão que está aqui nesse momento, ou seja, da geração ou do que vem da fonte. Bom, assim está funcionando. Não sei se está correto. Professor, puxa minha orelha aí. Mas no momento aqui, ó, por exemplo, estou consumindo aqui agora, tá ligado aqui uma geladeira, né? A geladeira tem um tira-pico, tá certo? E aí tá ligado agora dois ventiladores, né? Estou consumindo aqui 16 watts, mais 10 é do sistema. Então eu estou consumindo aqui 6 watts ainda do sistema na minha rede da concessionária. A minha geração não está sendo suficiente agora, né? Eu estou gerando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Estou gerando 2.5, né? Estou enviando, né? Desse controlador 2.5 e desse aqui 1.8 apenas. Então a geração está bem pouquinha. Nublou agora, né? Porque está nublado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Passa uma nuvem bem grossa aqui em cima, agora lá. Chega a estar escuro aqui, não sei se dá para ver aí. Deu uma nublada aqui geral. Essa nubladazinha é suficiente para fazer cair. Isso foi uma coisa que eu percebi, né? Que eu preciso de muito mais placas, né? Para ter um sistema mais estável, né? Quando vai nublar, assim, quando passa a nuvem e tal. Bom, mas é isso aí, ó. O sistema é esse. Ali eu coloquei uma ventoinha ligada aqui na saída load. Esse ventilador aqui, ó, é 12 volts, esse também. Então eu liguei eles em série, né? Liguei eles em série para poder ligar aqui na saída load. E aqui eu estou medindo o que eu estou consumindo aqui da fonte. Eu não tenho outro para ver ali, né? Para consumir ali e tal. Bom, e o sistema de transferência é lá na frente, né? Essa fiação vai lá para frente. Pessoal, o sistema de transferência é esse aqui, tá? Não coloquei ainda numa caixinha bonitinha, porque como em breve, Deus permitir. Mas é assim, ó, aqui é o disjuntorzinho que vem, né? Aqui vem a energia solar, meu relé digital, contator, aquele sistema clássico que o professor ensina aí, né? Na saída aqui do meu relé, do meu disjuntor aqui, ó, da rede da concessionária, vai esses dois fios aqui que vai lá para trás, que é para fazer o tira-pico na geladeira, né? Eu preciso de tensão da concessionária lá na geladeira para poder fazer o tira-pico, tá certo? Aqui eu tinha uns disjuntores aqui, né? Foi removido dessa caixa antiga, né, da casa aqui, ficou um buraco aqui ainda. Eu vou colocar a caixinha bonitinha aqui para isso aqui vai vir para cá, para não ficar essa gambiarra aqui, né? Bom, pessoal, isso aqui é o tira-pico, né? Na cozinha muleta braba, porque eu coloquei uma madeira, um negócio bonito desse. Bom, aqui é a caixinha, né? Onde é a energia da casa. Aqui é a energia solar aqui. Entra nesse borne aqui, ó. E alimenta a contatora, que por sua vez faz todo o mecanismo aqui, né? Quando há o consumo aqui, né? A geladeira, quando esse relé aqui de tensão, né? Quando ele detecta que a geladeira está consumindo, né? Ele habilita essa saída aqui, que é normalmente aberta, né? Que vai fazer ligar esse relé, né? Esse relé temporizador. Ele vai contar aqui 30 segundos, mais ou menos, e vai liberar a tensão que vai alimentar a contatora, e a contatora vai chavear aqui para a energia solar. Quando a geladeira entra em repouso, aquilo ali, isso aqui desliga, né? Quando desliga, aí automaticamente a contatora muda para a concessionária e fica nessa, né? Isso aqui eu vou trocar futuramente, né? Colocar um mais bonitinho, isso aqui tá feio demais. E também embutir isso aqui, que a mulher não quer esse trombolho aqui não. Olha como ficou a minha fiação, trombolho do caramba na cozinha, então... Mas isso aí é projeto para breve, tá certo, galera? Tá faltando uma verbazinha aí. E aí, pessoal, essas aqui são minhas placas solares, né? São de duas placas de 340 watts. Tá presa aqui desses trilhos de alumínio aqui, com arrebite, né? Eu fabriquei essas pecinhas bonitinhas aqui, tá? Não repara não, pessoal. Faltou verba para comprar o kit bonitinho. Tem aqui
aqui essa fiação de 1,5 também, a verba foi pouca. Cada placa dessa, uma fiação dessa aqui, ó, um par de fios. Tá preso aqui com a inclinação. A inclinação aqui é de 8 graus. São 8 graus de inclinação, apontando mais ou menos para o norte, né? Ali é o poente, ali é o nascente, e o norte seria mais ou menos aqui, assim, né? Essa inclinação assim, ó. Onde está minha mão aqui, né? Elas não estão totalmente inclinadas para o norte. Eu vou mexer depois que eu trocar a fiação. Depois que eu for trocar a fiação, eu vou mexer aqui, né? Vou dar uma inclinadinha aqui para ver se melhora meu desempenho. Agora eu não estou podendo comprar bateria de fato, eu gostaria muito de ter. Meu sonho é colocar uma bateria, não para ficar a noite todos os anos, zerar minha conta não, para ter mais estabilidade, né? Que eu sei que essa fonte aqui não me dá estabilidade não. De fato eu não tenho segurança de ligar, por exemplo, a minha máquina, ligar tudo, de repente quando nublar, a fonte não vai aguentar e ter né? Porque eu falo isso porque eu já tentei fazer isso. Já tentei ligar tudo e de repente, fiquei no apagão. E deu ruim. Professor, mais uma vez, meu muito obrigado, de coração, muito feliz por poder começar, né? Eu sou iniciante, eu sei que tem muitas falhas aqui. Comenta aí, professor, me ajude, assim, com informação, com coisas que eu posso melhorar aqui, em termos de segurança, o que eu devo modificar aqui, de verdade, que eu vou tentar, de fato, modificar. E quando modificar, eu gravo novamente, para vir aqui mostrar para vocês. Valeu, galerinha, obrigado aí. Professor, um beijo no teu coração. Voltamos agora, pessoal, após a apresentação do sistema do amigo Bart lá em Recife, Pernambuco. Muito obrigado, grande abraço no coração do amigo por ter enviado aí esse vídeo ao canal, que ajuda muitos amigos. Continue enviando os vídeos, basta entrar em contato por e-mail ou nos grupos do WhatsApp, filma seu sistema com o celular quando puder deitadinho e manda pra gente, que a gente comenta e traz mais informações que vão ajudar todos os amigos inscritos no canal. Vamos agora fazer alguns comentários sobre o sistema de uma forma genérica e depois alguns sobre o sistema do amigo. O sistema de energia solar off-grid sem baterias não é um sistema on-grid. Sistema on-grid é um sistema que você injeta corrente e tensão no sistema da concessionária. Você empurra para a rede da concessionária. Ligar uma fonte na concessionária para extrair uma tensão de referência para o seu sistema funcionar, você está puxando, consumindo sentido da concessionária para a sua residência. Não é sistema on-grid. Toda vez que a gente fala sobre o sistema off-grid sem baterias, muita gente é in-grid, é on-grid. Não é. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode transformar num sistema off-grid normal botando a bateria? Pode. É um sistema off-grid que no momento tirou as baterias e colocou uma fonte, mas pode ser substituído retirando a fonte e colocando o banco de baterias, vira um off-grid comum, como a gente sabe que quando faltar a energia, a produção solar, você ainda vai ter autonomia durante determinado tempo. Quanto maior o banco de baterias, maior a autonomia. Quanto maior seu pack de baterias, mais horas você vai poder ficar com os aparelhos ligados no sistema já sem produção solar. Esse é o sistema que nos dá segurança e autonomia. Esse sistema é baseado para economizar uma parte da energia durante o dia. O que é feito? Sai o banco de baterias e entra uma fonte que vai fornecer ali uma tensão de referência. Essa fonte, a maior parte do tempo, vai estar enviando quase nada de energia. Às vezes 1, 2 ou 3 watts, só ali o funcionamento da fonte em vazio, com pouco consumo, para que os controladores de carga enxerguem que ali é um sistema 24 volts, e aí a energia das placas vai ali para o barramento, reconhece a tensão, o banco é de 24 volts, e aí já libera essa tensão, essa corrente para o inversor. Qual é a limitação? No sistema do amigo, ele é baseado em uma fonte de 24 volts, 30 amperes, o que daria, se fosse uma fonte real, 720 watts, que daria segurança de 720. Vou explicar a vocês. Primeiro ponto, aquela fonte é uma fonte genérica chinesa. Há 5, 6 anos atrás, aquelas fontes tinham uma excelente qualidade. Eu já testei fontes daquela de 30 amperes hora aqui no canal, que dava 26, 27. Hoje em dia, as que eu estou comprando, genérica, não está chegando a 12. Então, ela não vai fornecer essa quantidade de watts de suporte. O que é isso? Vejam, o amigo tem lá um inversor, por exemplo, um Tata Liken de 3.000 watt picos, que pela média aí dá em torno de 700 a 800 watts nominal. Porém, ele tem ali
com duas placas de 340 watts, que daria 680 watts pico. Durante o dia, imagina, ele está com 680 watts pico chegando nos controladores, só que você não pode utilizar próximo à potência pico. Mas vamos dizer ali que meio-dia, sem nenhuma nuvem, ele com 600 watts pico, poderia usar com segurança cargas ali próxima de 500 watts. O que é que acontece quando vem um sombreamento aí, a nuvem cobre? A potência das placas diminui drasticamente, às vezes de 680 watts que o amigo tem disponível, vai cair ali para 150, 200 watts. Se, como não tem bateria, se ele tiver com uma carga maior, por exemplo, 300, e as placas passar para 150, o que é que ocorreu? O sistema ia desligar, a tensão ia cair e desligava o inversor e tudo ia se desligar. Como ele tem essa fonte que fornece aí a tensão de referência e um suporte, caso falte energia das placas, o que é que vai ocorrer? Se for uma fonte real, de marca, pena que é caro, daquelas de 24 volts, 30 amperes real, ela iria segurar cargas de até 720 watts. Por quê? Porque quando o sombreamento fosse batendo nas duas placas dele, aquela potência diminuindo e a tensão vinda dos controladores também. Então, a fonte iria, em determinado momento que a tensão dos controladores caísse abaixo do nível da tensão da fonte, ela iria dar suporte aí alimentando o inversor até a potência máxima dela, que é 30 amperes, 24 volts, 720 watts. Se passar disso, iria desligar o sistema. Aí, como como vocês viram no vídeo do amigo, ele colocou as proteções ali na entrada do controlador, para se faltar a tensão de referência, cortar a placa na entrada do controlador e não ter problema. Mas se faltar energia da concessionária e sombrear, vai desligar sim. Isso é um fato. Só que hoje, geralmente não fica faltando energia no dia. É uma vez ou outra que falta. Então, enquanto tiver energia da concessionária de produção solar, você está lá ligando vários aparelhos funcionando e economizando. Porque a fonte vai estar consumindo 3 ou 4 watts e você vai estar puxando aí muitos, 500, 600 das placas e alimentando aparelhos que estariam ligados diretamente na concessionária. Sobre a tensão, qual é o princípio do off-grid sem bateria? Tem um vídeo aqui no canal, dois, e depois eu vou até atualizar sobre esse sistema. O que é aí a configuração principal desse sistema? A tensão da fonte em referência aos controladores. Imagine um sistema de 24 volts, que a tensão nos controladores pode chegar a 28, 29 volts e pode cair até lá em 24. Quando é que a fonte deve assumir? Nos meus sistemas off-grid sem baterias, eu coloco a fonte com uma tensão mínima do sistema. O sistema 24 volts, minha fonte vai estar programada para 24 volts. Então, entre a tensão máxima do controlador, que é 28.8, até chegar em 24, quem vai estar alimentando as placas? Quando o sombreamento vier, a tensão vai tender a cair lá para baixo, vai diminuir um pouquinho abaixo de 24, quem vai assumindo a fonte. A partir do momento em que a tensão do controlador baixar 0.1 mV abaixo da tensão da fonte, ela começa a assumir. E quando é que a placa retorna a comandar o sistema? Quando ela começar a enviar corrente suficiente para a tensão começar a subir. Isso também vai depender da carga. Quanto maior a carga, ela vai puxar a tensão para baixo e aí, tendo muita placa, vai suprir. Tendo pouca placa, bastante sombreamento, a fonte vai ficar suprindo, mas em momento de sombreamento. Sempre você vai economizar. Só se você ligar o sistema off-grid sem bateria, num dia totalmente com chuva, sem produção solar, aí você vai estar utilizando mais da fonte. Do contrário, não. Você vai utilizar sempre mais do sol e a fonte só vai assumir nos momentos de queda. O que é que poderia utilizar para estabilizar também o sistema? Packs de supercapacitores. Aí a gente já entra em um acréscimozinho no sistema. Ou, quero botar uma bateria para estabilizar o sistema. Virou um off-grid normal. Tira a fonte, coloca as baterias e tá tudo ok. O princípio é não gastar com banco de baterias e utilizar a produção solar durante o dia para economizar. Essa aí é o princípio do off-grid sem baterias. O amigo está certo se por um acaso ele colocasse mais um controlador e mais uma placa 340, naquele momento de sombreamento em que quase 680 watts despenca aí para 100 e poucos watts, com mais uma placa, ele teria aí uma chance de, no momento ali mais brusco do sombreamento, manter aí uma produção de perto de 300 watts. Quanto mais placas, ele ia ter mais produção durante a sombra. Depois ia ficar com folga. Mas interessante aí um sistema off-grid sem bateria,
com pelo menos 1000 watts em placa para quando dá aquela despencada na sombra ter ainda uma cargazinha mínima ali de uns 200 e poucos watts, que mantém muita coisa, geladeira, iluminação, uma TV. Então seria interessante essa ampliação do sistema. Quando o amigo botar as baterias no sistema dele, ele vai ficar com mais estabilidade. Chegou meu povo, o momento do salve. Anotei aqui um super salve, os últimos vídeos não tiveram salve, então aqui tem o nome aí de um bocado de gente dos últimos vídeos. Dá um salve para todo mundo, mas antes fazer pequenos comentários aqui para os amigos. Vou ver se eu faço, talvez amanhã, uma livezinha, provavelmente amanhã. A livezinha para conversar com os membros sobre o sorteio e tudo mais. Vou ver se eu boto hoje até meia-noite a enquete para decidir já o próximo sorteio. Vai ter agora o de setembro e vai ter o de dezembro. Já vou colocar uma enquetezinha, o Reliablo EB55. E quero falar às vezes sobre os comentários de alguns vídeos. No vídeo anterior falei aí de uma regra, de uma matéria, li a matéria aí sobre a Anatel, sobre regulamentação. Aí de vez em quando tem um desentendido, desinformado que vem xingar isso, aquilo. Eu não perco meu tempo respondendo xingamento. Desrespeito no canal é bloco. Você xingou, desrespeitou, você não consegue mais comentar nada neste canal. Aqui é baseado na amizade, no respeito entre todos, entre a gente aqui e todos os amigos do canal familiar. Respeito aí no canal é muito legal, muito interessante. Quem sabe, quem conhece o canal, nossa trajetória, a gente não defende nada dessas taxas, nada dessas barbaridades que estão acontecendo. Aí quando o cara lê uma matéria e vem o povo xingar, dizer que concorda, que passa pano, não sabe nem a opinião da gente aqui do canal. Mas vamos lá. Quem foi? O super salve aqui aos amigos. Eita, gente, que só a gota, chega. E gostou aí do vídeo do off-grid sem bateria? Taca o like, taca o like. Mais um pontinho. Estou atualizando aí, vou atualizar o site www.tarcisiosimone.com para poder colocar lá a lista, em virtude dessas, além da taxação, dessas coisas da Anatel, vou tentar deixar a lista organizada nesse site. Se abrir o site, vou tentar separar lá inversores com estoque no Brasil, esses modelos, já deixar tudo bonitinho, os MPPT, onde tem placa solar com desconto, parceria do canal, tudo eu vou tentar deixar organizado por bloco, para quando eu disser, entre no site, e aí vai ter vários vendedores, vai ter no Ali, no ML, em todos os parceiros, para trazer o melhor preço para os amigos e livre das taxas, livre de tudo isso aí que está acontecendo. Mas agora vamos definitivamente, chega. Nosso amigo Franco Incla Alvorada no Rio Grande do Sul, nosso amigo Genivaldo Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Edione de Sorocaba, São Paulo, Luiz Henrique Viamão, no Rio Grande do Sul, Mário Linhajar, na região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro, Gledson de BH, Minas Gerais, Belo Horizonte, Zezinho de Mimoso do Sul, Espírito Santo, Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Emerson em Camboriú, Santa Catarina, Gleidson em São Luís do Maranhão, Renan em Itapira, São Paulo. Grande abraço a todos, valeu!